O ano é 2000, fazendo 4 anos desde o álbum de estreia do Ghostface Killah, Iron Man, que foi lançado em outubro de 1996. Esse álbum alcançou o número 2 na Billboard 200, vendendo 156 mil cópias em sua primeira semana. Antes de Supreme Clientele, Ghostface passaria por muita coisa em sua vida, incluindo uma experiência de quase morte que acabou levando Ghostface para o Benin, na África. Foi lá que os primeiros versos de Supreme Clientele foram escritos, dando vida a um dos álbuns que muitos consideram um dos melhores álbuns de rap de todos os tempos. Hey yo, 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 Raps. Eyo, aqui é o Estilo Livre Biggs e eu já quero convidar para você se inscrever no canal, deixa o like, comenta, segue também o Eyo no TikTok e Instagram e vamos pro vídeo. Antes de entrarmos em Supreme Clientele, precisamos ver em que ponto da carreira Ghostface Killah e o Wu-Tang Clan estavam nesse período. Com o lançamento do seu álbum de estreia, Iron Man, em 96, Ghostface foi o 5º membro do Wu-Tang a lançar seu álbum solo, após o álbum de estreia do grupo, Enter the Wu-Tang, 36 Chambers, do qual eu tenho um vídeo completo falando sobre. Antes do lançamento de Iron Man, ele fez grande contribuição para o álbum de estreia do Raekwon, Only Built for Cuban Links, do qual foi o último vídeo que eu soltei. Assim como Raekwon em seu álbum de estreia, Ghostface também estava sob grande pressão, porque os membros do Wu-Tang que lançaram seus álbuns antes dele já tinham seus álbuns com status de ótimos álbuns ou até mesmo clássicos. Os álbuns que vieram antes são TKL, Return to the 36 Chambers, The Dirty Version, Only Built for Cuban Links e Liquid Swords. Embora as coisas estivessem indo muito bem para o Wu-Tang Clan e para sua tripulação, eles ainda enfrentariam muitos problemas no final dos anos 90, pois parecia que o grupo estava ficando sem fôlego com tantos lançamentos. Cappadonna lançou seu álbum de estreia, The Pillage, em março de 98, Method Man lançou seu segundo álbum, TKL 2000, Judgment Day, em novembro de 98, RZA lançou seu álbum de estreia, Bob Digital, também em novembro de 98. GZA lançou seu segundo álbum sob esse pseudônimo, Beneath the Surface, em junho de 99. ODB lançou seu segundo álbum, N Please, em setembro de 99. Spectadec lançou seu álbum de estreia, Uncontrolled Substance, em outubro de 99. E por fim, Raekwon lançou seu segundo álbum, iMobility, em novembro de 99. Em termos numéricos, a maioria desses álbuns se saíram muito bem. O álbum do Method Man foi platina e todos os outros foram ouro, exceto o do Spectadec. Embora a maioria terem sido considerados bons álbuns, alguns não são vistos como top na prateleira de álbuns do Wu-Tang. O álbum do Spectadec, por exemplo, foi o que mais sofreu, devido à inundação que ocorreu no estúdio do RZA, onde foi perdido diversos arquivos, e com isso muita coisa teve de ser feita. O segundo álbum do Raekwon sofreu uma grande queda em comparação com seu primeiro álbum, mas esses são apenas 2 exemplos. Também temos que lembrar que o Wu-Tang lançou seu segundo álbum, Wu-Tang Forever, em junho de 97, que se saiu muito bem e é o mais vendido do Wu-Tang Clan até hoje, sendo 4 vezes platina. Esses são alguns eventos que aconteceram antes do lançamento de Supreme Clientele, só para a gente ter um parâmetro sobre o que estava rolando na época com o grupo. O início de Supreme Clientele foi escrito na África, no Benin, onde Ghostface passou por um despertar espiritual e cultural. Em uma entrevista, Ghost disse: "Foda-se toda essa Tommy Hilfiger, Polo, toda essa merda. Eles não estão nem aí pra nada disso na África. São todos a mesma coisa, mas aqui todo mundo quer ser melhor que seu próximo. Não é assim por lá. Eles podem estar ferrados em termos de dinheiro, mas acredite em mim, esses filhos da puta estão felizes. Aqueles manos estão em harmonia porque eles se entenderam." Enquanto o Ghostface Killah estava no Benin, ele escreveu as primeiras linhas de sons como Nutmeg e Buck 50 em um chão de terra. A razão pela qual Ghost foi para o Benin foi porque ele não confiava na medicina moderna. Ele foi para a África para conhecer a medicina alternativa depois que sua diabetes quase o matou. Ghostface ficou numa pequena vila sem água corrente e ele escrevia suas rimas sem uma batida para o guiar. Essa viagem para a África também impactaria seu estilo de escrita, e sobre isso Ghostface disse: "Quando eu estava escrevendo Nutmeg e One em Supreme Clientele, fiz um estilo que eu nem sabia dizer o que era.
Eu só queria usar algumas palavras que soassem bem umas com as outras, e todo mundo está tentando decifrar o que eu quero dizer, quando na verdade nem eu mesmo sei o que significa, porque não tinha batida. Mas algo me disse: faça um registro, escreva um verso bem rápido, apenas juntando as palavras, quer elas signifiquem algo ou não, basta colocá-las juntas. Foi o que eu fiz com Nutmeg e One, mas foi Nutmeg que desencadeou tudo. Voltando para os Estados Unidos, Ghostface teria então algumas situações legais para resolver. Ele foi acusado de roubo num incidente que aconteceu em 95 do lado de uma boate em Manhattan, na qual um suposto manobrista foi agredido e $3 mil foram roubados dele. Com isso, Ghostface acabou passando 27 dias preso, após se declarar culpado de uma acusação menor, de tentativa de roubo. Para piorar mais ainda as coisas, em 97, Ghost foi preso no Harlem por usar um colete à prova de balas em posse de algumas armas depois de ter sido parado pela polícia por uma violação de trânsito. Ghostface acabou então ficando preso por 4 meses. No verão de 99 foi quando ele foi solto. Isso, obviamente, atrasou o lançamento de Supreme Clientele, pois o álbum deveria ter sido lançado em maio de 99, sendo adiado para julho de 99 e depois adiado novamente para janeiro de 2000 e finalmente sendo lançado em fevereiro de 2000. Antes dele ter sido preso, ele tinha gravado 4 sons de Supreme Clientele e após ser solto, gravou o resto do álbum. O primeiro single do álbum foi Mighty Healthy, que foi lançado no final de 98. Após o álbum Wu-Tang Forever, RZA deixou de produzir a maioria dos projetos do Wu-Tang Clan. Esse foi um dos fatores pelos quais a segunda rodada de álbuns dos membros do Wu-Tang tiveram uma recepção mais morna em comparação à primeira rodada de álbuns, que foram exclusivamente produzidos por RZA. RZA teve um papel ativo na supervisão de Supreme Clientele, que foi o projeto que o RZA mais teve envolvimento após a primeira rodada de álbuns dos membros do Wu-Tang, além do seu próprio projeto e do segundo álbum do grupo. Em dezembro de 99, o single Apollo Kids foi lançado, e então finalmente 2 meses após o lançamento desse single, Supreme Clientele foi lançado, alcançando a posição número 7 na Billboard 200, vendendo 134 mil cópias na primeira semana. Um mês após seu lançamento, o álbum ganhou o certificado de ouro pela RIAA, mas até os dias de hoje, o disco não ganhou platina, o que é intrigante, pois apenas um mês após o lançamento dele, ele ganhou ouro. Um fato interessante sobre esse álbum é que ele tem uma versão canadense, que é bem diferente do original. A música Ghost Dini, por exemplo, tem uma batida totalmente diferente. Sendo ela a mesma batida que o Ruthless Bastards usou na música Bastards, que apareceu na sua coletânea Wu-Tang Killer Beast, The Swarm, lançada em julho de 99. A segunda mudança foi que a música Child's Play não tem o rufar de tambores e a batida não muda antes do segundo verso. Outras mudanças são que a música The Grain não aparece nessa versão canadense, Ghostface só tem um verso na faixa Wu Banga 101, a ordem das músicas do álbum é diferente e contém apenas 14 faixas, sendo que a versão padrão do álbum possui 21 faixas. Possui também uma música chamada Wise, que aparece só na versão canadense. Essa música possui uma versão diferente lançada em 2007, com outra batida, creio que por direitos autorais. A história por trás dessa música é meio triste, e foi isso que Ghost disse sobre ela. Eu escrevi essa música pro Wise, esse é o meu irmão. Meu irmão tinha acabado de levar um tiro. Eu estava em Miami. Uma noite fui à praia com uma caixa de som. Eu coloquei In The Rain, do The Dramatics. Dei algumas tragadas na maconha e tal. Começou a chover, e a música se chama In The Rain. Foi como uma coincidência. Começou a vir a rima. Primeira linha, segunda linha. E quanto mais eu escrevia, mais chovia. Mas eu pensei, foda-se. Porque havia uma energia que me mantinha ali. Uma força, sabe? Cada vez que eu escrevia uma linha e pensava que poderia mudá-la, chovia mais forte, como se dissesse, não toque em nada. Fiquei lá por 4 ou 5 horas, e você sabe o quão grande é a praia. Olhei para a água e estava muito escuro. Estou na areia, e estou escrevendo sobre o Wise. Então, você sabe, comecei a chorar um pouco. Enquanto as lágrimas desciam, algo disse, vire à direita.
Olhei e havia uma pirâmide construída na areia. Do nada, a música ainda estava tocando. Levantei-me e dei 3 voltas na pirâmide e disse: todos os louvores são para Alá. Algumas lágrimas caíram novamente, mas foi tudo de bom, porque eu estava lá, você sabe, eu estava livre. Wise naquele ponto era empresário do grupo Kill Army, que era afiliado do Wu-Tang Clan. Supreme Clientele é um álbum muito bem elogiado, e Ghost acha que ele é melhor que seu álbum de estreia, Iron Man. Ele considera que Supreme Clientele é onde ele evoluiu, e sobre isso ele disse: eu estava em um lugar melhor, mais feliz, então essa foi apenas a vibração. Tudo o que eu estou fazendo naquele momento da minha vida entra no estúdio e vai até a cabine comigo. Há um pouco de escuridão, mas não durante todo o álbum. As esquetes aqui eram lindas decorações. É como se você comprasse uma casa, mas eventualmente quisesse colocar algumas pinturas. Foi também a ordem das músicas. O sequenciamento é importante, e muitos manos realmente não fazem isso. Essa gravação é como uma luta de 12 rounds, cara. Se você acha que ele tropeça no 7º, ele vai até o 9º round balançando. Eu mudei esse álbum umas 12 vezes, cara, só pra deixar o clima certo e essas coisas. Por mais que Ghostface Killah não ache isso, a maioria dos seus fãs acham Iron Man melhor que seu segundo álbum. Encerramos então a primeira parte do vídeo e vamos agora ver faixa por faixa desse clássico. O álbum inicia com a intro que traz o tema de The Invincible Iron Man, dos anos 60. Um dos apelidos do Ghostface Killah é Tony Stark, que é o nome do personagem dos quadrinhos Iron Man. Ghostface intitulou seu álbum de estreia de Iron Man após virar fã do personagem. Anos após, Ghost estava cotado para aparecer no filme do Iron Man, de 2008, mas infelizmente sua participação foi cortada. Mesmo assim, ele conheceu Robert Downey Jr., que disse a Ghostface que o Ghostface sim era o verdadeiro Tony Stark, o que é interessante a se mencionar. Seguimos então para a faixa número 2, Nutmeg, que é um dos maiores destaques do álbum e realmente traz o estilo de rima de Ghostface Killah que eu mencionei anteriormente em sua passagem pela África. Quando perguntado sobre essa faixa, Ghost disse: hip hop pra mim é diversão, eu cresci ouvindo hip hop de verdade. Big Daddy Kane, Rakim, Kool G Rap, Biz Markie, Doug E. Fresh, KRS-One, Slick Rick e outras pessoas. Então gosto de me divertir quando escrevo músicas. Você sabe que não gosto de levar essa merda muito a sério. Essa merda de rua também é boa, mas não demonstra criatividade porque todo mundo tá fazendo isso. Quando eu estava fazendo Nutmeg, eu estava rimando com palavras que as pessoas provavelmente nunca ouviram e disseram: nem faz sentido. Eu queria fazer o que eu queria fazer. Ninguém poderia me impedir. Porque eu fiz como queria. Porque se eu quisesse escrever algo que você não entendesse, eu faria isso da mesma forma. Fui o primeiro que fez isso e fez músicas que não faziam sentido pra ninguém. Esse sou eu. Eu fiz história com isso, não é mesmo? Então você sabe, rap é qualquer coisa sobre a qual você queira fazer rap. Você pode rimar sobre o seu cotovelo. Você rima sobre pegar meleca como o Biz Markie fez. Você pode rimar sobre cagar, mijar. Não há limites pra essa merda. Um fato interessante sobre essa faixa é que quem produziu ela foi o antigo barbeiro do Ghostface, chamado Black Mozart, que fez um ótimo trabalho, sendo essa música sua única produção conhecida. A terceira faixa é One, sendo produzida por Juju, da dupla The Beatnuts. Essa faixa é quentíssima, porém não tem nenhuma informação grandiosa sobre ela, mas Ghost a ilustra de uma forma atrevida e vívida da sua vida no gueto. Essa visão do gueto segue seu período de prisão em Rikers Island. Saturday Night é a quarta faixa. Na primeira parte do vídeo, vimos as questões legais das quais Ghostface teve que lidar antes do lançamento desse álbum. E anos depois saiu na mídia que nessa época o FBI realmente estava investigando o Wu-Tang Clan. Essa investigação aconteceu de 99 até 2004. Um fato inusitado é que em 2018 Ghostface Killah e Method Man posaram juntos numa foto com James Comey, que é ex-diretor principal do FBI. Os três se encontraram nos bastidores do The Late Show. A foto foi postada no Instagram do Ghostface e ele disse que estava trabalhando com James para lançar o álbum Once Upon a Time in Shaolin, que foi propriedade do governo dos Estados Unidos por determinado tempo. Esse é o 7º álbum do Wu-Tang Clan e apenas uma cópia foi criada, sem possibilidade de download ou streaming. Ele foi comprado diretamente do Wu-Tang Clan em 2015 e tornou-se a obra musical mais cara já vendida. Comenta aí se você gostaria que eu trouxesse a história por trás desse álbum. Ghost Dini é a quinta faixa e traz a participação de Lord Superb. E o próprio Lord Superb afirmou em 2004 que foi o ghostwriter por trás de todo o álbum.
E isso acabou sendo motivo para uma treta com a Unity, mais precisamente com Tony Yale, que resolveu reviver o assunto em 2006 numa entrevista. Na entrevista, Yale disse que ouviu falar que um cara de Fort Rockaway, que fica no Queens e que era onde Lord Superb morava, tinha escrito todo o Supreme Clientele. Ghostface se defendeu dizendo que era tudo besteira e também disse: Purb esteve no estúdio algumas vezes enquanto estávamos gravando. Ele não escreve merda alguma. Tudo que Purb contribuiu foram algumas frases que foram jogadas ao ar. Quando escrevemos, todos fazemos isso. Coloque isso ou coloque aquilo. Todos nós pegamos linhas um dos outros quando estamos no estúdio. Você tem manos ao seu redor que escrevem. Mesmo que ele escrevesse um verso, ele nunca poderia fazer o álbum. Ele não poderia fazer um álbum, você me entende? Eu fiz o Supreme Clientele. Essas são minhas histórias. Não consigo ver quais músicas o Purb escreveu. Ele não escreveu Mighty Health, ou One, ou Apollo Kids, ou Cherchez La Gauche, ou Saturday Night, ou Malcolm. Foi tudo eu, mas o Yale pode chupar um pau bem grosso. Diga isso a ele. Não seria a última vez que a Unity estaria envolvida em uma treta com o Wu-Tang Clan, mas veremos isso mais tarde. Apollo Kids é a 6ª faixa e foi o primeiro single do álbum, e traz participação do Raekwon. O videoclipe de Apollo Kids foi dirigido por Chris Robinson e filmado em Staten Island. O vídeo mostra a Starks Enterprises, retratada como uma fábrica gigantesca onde os sapatos Clarks são fabricados, e Ghostface atua como Tony Starks, sendo o CEO. Ghostface aparece vestindo casacos de Vison e rimando enquanto come um sorvete dourado, seguida por The Grain, com a participação do RZA. O verso do Ghostface é como se fosse um sonho, com um fluxo complexo de consciência. O RZA começa seu verso com uma narrativa de um encontro com policiais e termina pregando o verdadeiro hip hop. Essa faixa também aparece na trilha sonora do jogo Def Jam Vendetta. Buck 50 é a 8ª faixa e o título é uma referência a um grande corte ou cicatriz, no rosto geralmente, que necessita de cerca de 150 pontos. A 9ª faixa é Mighty Health, produzida por Mathematics. Ela teve um grande impacto em 2 grandes produtores, Kanye West e Just Blaze. Sobre Ghostface, Kanye West já declarou: eu e Just amamos tanto Ghostface, ele é um dos favoritos do hip hop e um dos meus rappers favoritos. Então estávamos tentando fazer todas essas batidas pro Ghostface, mas acontece que estamos na Rockefeller e Jay ouviu elas e as pegou. Estamos fazendo todas essas batidas pro Ghostface porque nos inspiramos muito em seus álbuns. Eu sinto que herdei todo o meu estilo do Ghostface. Ouça o que eu estou dizendo, preciso disso impresso. Sinto que herdei todo o meu estilo do Ghostface. Kanye West inclusive sampleou Mighty Health em New God Flow do Pusha T, da qual ele participa. E também em No More Parties in LA. Após Mighty Health, temos a sketch Woodrow the Basshead, que é falando sobre um baixista chamado Woodrow. Stay True é a 11ª faixa, sendo produzida por Inspectah Deck, e essa mesma batida apareceu no primeiro álbum do Inspectah Deck com o título Elevation. Dito isso, Stay True também é conhecida como Deck's Beat em algumas versões de Supreme Clientele. A 12ª faixa é We Made It e traz novamente a participação de Lord Superb, juntamente com Chip Banks e Hellraiser, e é uma música sobre superar as dificuldades enfrentadas ao crescer nas ruas. Stroke of Death vem logo em seguida. Essa música traz uma vibe meio misteriosa, estranha e sombria. Ela tem 4 segundos de sample que é reproduzido e em seguida já trazido de volta, o que inicialmente foi feito por acidente por RZA. Certa vez, o comediante Chris Rock disse isso sobre esse som. Stroke of Death é tão gangsta que dá vontade de esfaquear sua babá. Aquela gravação é apenas um scratch. Ghostface deixa a batida tocar por 4 segundos e depois traz de volta. A faixa 14 traz um interlúdio intitulado Iron's Team, Intermission, que nos joga para a faixa número 15, Malcolm. Ela começa com Ghostface falando durante um discurso do Malcolm X. Nessa fala, Ghostface também insulta o rapper Maze, que tinha falado algumas besteiras em relação ao Wu-Tang Clan. Além disso, Maze também acabou ganhando um soco de um afiliado do Wu-Tang Clan, chamado I-Shem, por ter falado coisas do Wu-Tang. Kanye West até se refere a esse soco na faixa Through the Wire, sendo essa música sobre seu acidente de carro que quase o matou, e que seu rosto estava mega inchado.
Então Kanye fez essa referência, dizendo que ele estava com a sensação do seu rosto estar tão inchado como o de Maze quando levou o soco. Há rumores de que foi o próprio Ghostface que havia dado o soco em Maze. Shaheem, que era afiliado do Wu-Tang Clan, também citou isso no seu som chamado Win, dizendo que o Ghostface foi o real fator do Maze ter se aposentado do rap por um longo tempo. Pra quem não sabe, nos anos 2000, no ápice da carreira do Maze, ele acabou se aposentando e virando pastor. Comenta aí se você gostaria que eu trouxesse essa história aqui no canal. Mas voltando pra Supreme Clientele, a faixa 16 traz outra sketch, Who Would You Fuck?, em que é trazida a questão de qual cantora ele transaria. E na mesma é trazida a questão com qual ele cometeria um roubo, além de citar algumas atrizes. Child's Play é a 17ª faixa, e nela Ghostface relembra um amor de colégio. Seguida por Cherchez La Ghost, que seria uma versão moderna de Cherchez La Femme, da banda Buzzard's Original Savannah Band. E essa versão do Ghostface traz vocais de Madame Majestic, que era uma cantora de R&B afiliada ao Wu-Tang Clan. Essa música acabou sendo o segundo single de Supreme Clientele, chegando à posição 98 na Billboard Hot 100. Embora Method Man não apareça nela, ele está conectado com as primeiras linhas dela, e ao verso do Ghostface. Method Man disse que as linhas vêm de uma música chamada I Get Down For My Crown, de quando ele tinha 16 anos. O que aconteceu foi que na produção de Supreme Clientele, um engenheiro de som acabou tocando essa música descartada do Method Man pro Ghostface Killah, que acabou gostando e quis colocar essas linhas no álbum. E You God acabou participando dela, pois ela estava incompleta e seria a penúltima a ser finalizada para o álbum. A faixa número 20 traz outra sketch, intitulada Clyde Smith, e ela é considerada uma das primeiras respostas ao 50 Cent, a sua diss How to Rob, onde 50 fala sobre roubar vários rappers, incluindo Ghostface, Raekwon, GZA e ODB. Nessa gravação, 50 ainda não tinha tomado os 9 tiros, nem tampouco era tão conhecido como os membros do Wu-Tang, e o álbum finaliza com o interlúdio Iron's Team, Conclusion. Por fim, esse é mais um álbum incrível e que merece uma atenção especial para quem curte os clássicos e para quem é fã do Wu-Tang Clan. Obrigado por ter assistido mais esse vídeo, deixa seu like, comenta, inscreva-se no canal e até o próximo Eyo!